E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais uma resenha do nosso canal Espaço Reforma. E eu gostaria de resenhar esse livro aqui, A Autoridade Bíblica Pós-Reforma. E o subtítulo é Resgatando Solas segundo a Essência do Cristianismo Protestante Puro e Simples, do autor Kevin Van Hooser, né? Um doutor lá dos Estados Unidos. E esse livro, pessoal, na minha opinião, é um dos lançamentos mais importantes, né, desse ano. É lançado pelas edições Vida Nova e é um livro sensacional, extraordinário. O Kevin Van Hooser provavelmente é um dos melhores teólogos vivos que nós temos hoje em dia. E basicamente esse livro vai tratar sobre o quê? Sobre os 5 solas, os 5 somentes da Reforma Protestante. Somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e glória somente a Deus. E ele vai tratar dos 5 solas, e o primeiro capítulo, a introdução, ele vai dizer: a igreja deve se arrepender da reforma ou recuperá-la? Secularismo, ceticismo e cisma. O que ele vai dizer aqui basicamente é que os críticos do protestantismo, eles vão dizer que os solas geraram secularismo, ceticismo e cisma. E o que o Van Hooser vai tentar argumentar, e com sucesso na minha opinião, é que na verdade é a ausência dos solas que gerou o secularismo, o ceticismo e os cismas. É um livro que vale muito a pena comprar, muito a pena. E, por exemplo, um dos solas, eu não vou falar todos, mas só um para vocês terem uma noção da grandeza da argumentação do Van Hooser. O sola Escritura, ele vai definir como não como nossa única autoridade de fé e prática, mas como a nossa suprema autoridade de fé e prática. Isso muda um pouco a perspectiva. Ele vai dizer que a tradição, ela é uma autoridade sobre nós, mas ela é uma autoridade derivada, ela é uma autoridade secundária, e que as Escrituras é a autoridade suprema. Então, por exemplo, se você disser, por exemplo, o credo apostólico, o credo de Nicéia e Constantinopla, as confissões de fé da Reforma e da Pós-Reforma, todos esses documentos, eles são uma sistematização, eles são uma autoridade sobre todos nós cristãos. Okay? Tudo bem que as confissões da Reforma e dos puritanos, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster é uma autoridade sobre os presbiterianos, a Confissão de Fé Batista de 1809 sobre os batistas reformados, etc. Né? E os documentos da Igreja Anglicana também, sobre a Igreja Anglicana. Mas o que ele vai ilustrar de forma belíssima é que as Escrituras é como o sol e a tradição é como a lua. Então, numa noite escura, a gente pode até andar sobre a luz do luar, mas a luz da lua não é dela própria, ela é derivada do sol. Então, o que vai dizer é que o sol e as Escrituras, a tradição, é como a lua e ela brilha sobre nós à medida que ela reflete a luz das Escrituras. Então, à medida que a tradição interpreta corretamente a palavra de Deus, ela é uma autoridade sobre nós, né? Se você diz, por exemplo, nenhum credo, só a Bíblia, isso não é só a Escritura de maneira nenhuma. Isso já é um credo, na verdade, já é uma contradição. É isso que ele vai argumentar. E ele vai dizer também que só a Escritura é, na verdade, você ouvir a voz das Escrituras, ouvir a voz de Deus na palavra de Deus, mas é também você ouvir o que outros santos têm ouvido da palavra de Deus. Então, longe de nos isolar, de criar um cisma, ou uma secularização, ou um ceticismo, na verdade só a Escritura coloca-nos em diálogo com a palavra de Deus e em diálogo com toda a história da tradição interpretativa da palavra de Deus. Então, só para ilustrar só a Escritura, para vocês verem que o livro é sensacional, é muito bom, e fica aí a dica para vocês. Aproveitando que esse ano nós comemoramos no dia 31 de outubro os 500 anos da Reforma Protestante, fica aí Autoridade Bíblica Pós-Reforma. Se eu não me engano, o título original é Autoridade Bíblica Pós-Babel, né? Mas é um trocadilho. Ele vai dizer que os críticos dizem que a Reforma, na verdade, foi uma Babel de interpretações, ou seja, muitas interpretações, mas ele vai mostrar um guia e ele vai dizer que os 5 solas é um padrão, um guia seguro para a interpretação bíblica correta e para a essência do cristianismo puro e simples, como ele diz no título. Então é isso, pessoal, até a próxima resenha. Pretendo fazer em breve, mas se eu não conseguir, vocês me perdoem aí. Até mais.